gente, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho hoje sobre os formatos de corpos que existem. Basicamente são 5 e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês. Eu gravei para o meu canal já os 7 tipos de estilo, que vai complementar aí com o vídeo de hoje. Então, se você não assistiu, assiste, eu vou deixar na descrição. E por que essa coisa de conhecer qual que é meu tipo físico, qual que é meu estilo? Por quê? Porque quanto mais você se conhece, mais você faz escolhas certas, mais você compra certo, mais você compõe certo. Então vamos lá, eu vou dar uma pincelada. Basicamente são 5 os básicos. Ah, Lu, mas todo mundo é uma coisa ou outra disso aí que você vai falar? Não, nós somos muito diferentes e existem as características secundárias que a gente também tem que levar em conta. Mas com certeza você vai se identificar com algum desses cinco tipos, já para você começar a entender aí como funciona seu corpo e o que mais te valoriza, tá? Então, para começar, você tem que ir atrás de um espelho de corpo inteiro. Coloca aí uma roupa justinha de ginástica, tudo justinho mesmo, para você conseguir enxergar exatamente seu corpo do jeitinho que ele é. E aí, conforme eu vou falando, você vai vendo aí com qual que você se identifica. O primeiro tipo é o ampulheta, que é um corpo que geralmente a pessoa tem, geralmente não, que a pessoa tem as medidas de ombro e quadril iguais, porém ela tem a cinturinha muito fininha. A questão é que dependendo do que ela usa, ela pode justamente quebrar esse equilíbrio na proporção entre ombro e quadril, que já são iguais. Então, assim, eu recomendo que a ampulheta tome bastante cuidado com isso e que use coisas que valorizem então essa cintura, que é a parte mais bonita aí do corpo dela. O segundo tipo de corpo é o triângulo, que é muito comum aqui no Brasil. A pessoa que é triângulo já está falando, ela tem a medida de ombro mais estreita, a medida menor do que a medida de quadril. Então, ela geralmente tem o quadril ali mais avantajado, tem mais volume na parte de baixo. Se ela tem mais volume na parte de baixo, como que a gente cria um equilíbrio entre no formato de corpo dela? Justamente levando mais volume na parte de cima, para ficar proporcional ali em cima e embaixo. Então ela pode abusar de ombreiras, o decote canoa é muito bacana, estampas maiores, pode brincar com essa coisa da cor, do claro em cima e escuro embaixo, para dar essa ilusão aí de proporção equilibrada. Olha que bacana. Já tem o contrário, que é o terceiro tipo, que é o triângulo invertido, é o contrário. A medida de ombro dela é mais larga do que a medida do quadril, ou seja, ela tem mais volume na região de cima e menos volume embaixo. Então a gente tem que entrar com volume aonde? Justamente embaixo, que é onde precisa. Então também a gente pode brincar com essa coisa aí do claro embaixo, no caso, e escuro em cima, estampas maiores embaixo, listras horizontais embaixo são legais, volume, peças, saia rodada, saia evasê, sempre com volumes, bolsos grandes na parte de baixo, na região do quadril, que é justamente onde a gente quer dar ênfase, quer dar foco e quer dar volume. E aqui usar coisas mais sequinhas, evitar ombreira, evitar peças que sejam tipo matelacê, acolchoadas, que já criam volume. Ela já tem volume aqui, para que ela quer? Então vamos dar atenção para a parte de baixo, tá? Aí a gente tem um retângulo, que geralmente são corpos mais atléticos, e ela é toda proporcional, assim, ela tem a medida de ombro, cintura e quadril proporcionais, iguais, equilibradas. Olha que interessante. Então, só que aí qual que é o objetivo de quem tem o corpo retângulo? É justamente criar mais curvas, criar uma cinturinha. Então a gente pode brincar com volume em cima e volume embaixo e de repente criar uma cintura aí com faixa, com cinto, que é muito legal, certo? Ou se ela for mais sequinha em cima, pode vir com a brincadeira também do
claro embaixo e escuro em cima. Outro formato, o oval. O oval, ele já tem a região aqui do abdômen mais cheinho e as medidas de ombro e quadril mais estreitos. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o inverso. A gente tem que levar o foco para essas extremidades. A gente tem que levar o foco do nosso olhar para o ombro e para a parte de baixo. Geralmente quem é oval, quando engorda um pouquinho, a primeira coisa que engorda é ali a região do abdômen. Então a gente tem que tirar o foco dali. Por isso os acessórios são bem legais. Pulseiras, brincos, anéis, relógios, sapatos coloridos, bolsas. As pernas, geralmente quem é oval tem pernas muito bonitas, então chame atenção para as pernas, mostra lá um pouco mais as pernas. Vestido transpassado é bacana, aquela cintura império que geralmente vai deixar um pouco mais sequinha aqui logo embaixo do busto e depois desce fluido, os vestidos são bem legais também, valoriza esse tipo de corpo. Acho que eu falei tudo, né? Ampulheta, triângulo, triângulo invertido, retângulo e oval. Ai, Lu, então a partir daí eu já sei tudo e é isso e pronto, acabou. Não, não é. Como eu falei anteriormente, existem as características que são secundárias. Por isso que às vezes vocês leem muitas coisas nas revistas e começa a usar aquilo ali que está escrito, mas será que é para você mesmo? O básico, tudo bem, você já sabe, eu acabei de te explicar, veja com qual desses aí você se identifica. Porém, o que seriam essas características secundárias? De repente, tem aquela pessoa que é triângulo, ela tem um quadril mais avantajado, a medida de ombro mais estreita. Ah, então quer dizer que ela pode usar o claro em cima, dá mais volume em cima e o escuro embaixo, de repente. E se ela tiver bastante busto? Isso é uma característica secundária. Então, será que a solução realmente vai ser o claro em cima? Pode ter outra solução, como, por exemplo, para quem tem bastante busto, abusar de decote, de preferência decote em V. Então, assim, vamos por partes, tá, gente? Eu tô falando isso para vocês não se prenderem e não acreditarem em absolutamente tudo que vocês leem aí. Basicamente são esses, veja com que você se identifica, mas pesquise seu próprio corpo, sabe? Veja quais são os pontos fortes para você valorizar, para você salientar. Veja aí truques que dá para você fazer, para você então criar uma proporção mais equilibrada na sua silhueta. Veja qual que é seu estilo. Enfim, eu espero que eu tenha te ajudado. Eu vou deixar aí mais para frente, eu posso até fazer um vídeo para cada tipo de corpo específico, dando mais dicas, quais são os pontos fortes, quais são os pontos que a gente tem que dar um pouco mais de atenção, quais são as peças que valorizam esses tipos de corpos. Me fala o que vocês acham. Primeiro faz o teste, veja com qual que você se identificou, fala para mim e me fala sobre o que vocês querem que eu fale aqui. De repente, essas peças para cada tipo de corpo, de repente é um conteúdo bacana para vocês, mas eu preciso saber. Dá um feedback, espero que vocês tenham gostado, mas em primeiro lugar, se olhe no espelho, se ame, se aceite do jeitinho que você é, porque só a partir daí você começa então a saber o que te valoriza e você fica cada vez mais linda e exuberante. Um beijo no seu coração!